A Microsoft passou os últimos 2 anos dizendo que exclusivo de console era coisa do passado, que o futuro do Xbox era multiplataforma. Todo jogo em todo lugar. Pois é. No domingo, dia 7 de junho de 2026, eles anunciaram Gears of War e Day como exclusivo de Xbox. Não vai sair no PlayStation 5. Não é timed exclusive. Não vai sair no Switch 2. E isso não foi um anúncio solto no meio de um showcase. Foi o ponto central da apresentação. O jogo que fechou o evento. E não foi só um jogo. Foi um recuo estratégico completo. Uma inversão de 180 graus. E o mais bizarro é que ninguém, nem a indústria, nem os analistas, nem o público, sabe se isso vai dar certo. Para entender por que isso é bizarro e por que esse recuo mexe com toda a estratégia da Microsoft, precisa voltar um pouco. Desde 2024, a Microsoft estava colocando tudo no PlayStation. Sea of Thieves em abril de 2024. Pentiment em fevereiro do mesmo ano. Hi-Fi Rush e Grounded também. Até Indiana Jones e o Grande Círculo, que todo mundo achava que era exclusivo perpétuo, saiu no PS5. Em abril de 2025. O discurso era claro: Xbox não compete mais por hardware, compete por serviço. Game Pass em todo lugar. Console era a porta de entrada, não destino final. Só que aí o novo chefe do Xbox, Asha Sharma, assumiu o cargo em abril de 2026. E parece que ele resolveu virar o volante na contramão, sem avisar ninguém. O Xbox Game Showcase 2026 foi uma transmissão de pouco mais de 1 hora na tarde de domingo, dia 7 de junho. Mais de 2 dezenas de jogos anunciados, entre novos trailers, datas de lançamento e surpresas. Segundo a Polygon, os grandes destaques foram Gears of War e Day, com data de lançamento para 2026. E o detalhe que ninguém esperava: exclusivo de Xbox. O editor-chefe do Xbox Wire, Joe Scrabbles, foi categórico numa entrevista pós-evento. Não são exclusividades temporárias. Daqui para frente, os novos jogos first party da Microsoft são só no Xbox. Isso inclui Clockwork Revolution, o RPG steampunk da Enchili Entertainment, que ganhou um trailer de gameplay novo com direito a sequências de combate em câmera lenta e previsão de lançamento para 2027. Exclusivo também. Mas, e o mais é do tamanho de um Xbox Box Series S, Fable e Halo. Campaign Evolved continuam saindo no PlayStation 5. O Halo remasterizado, segundo a The Verge, é basicamente o Halo Combat Evolved original com gráficos refeitos do zero. Não é remake, é remaster, mas com missões inéditas que expandem a campanha original. A The Verge capturou bem a confusão geral. Não dá pra saber direito qual é a estratégia de exclusividade da Microsoft. Fable sai no PS5. Gears não. Halo remasterizado sai. Clockwork Revolution não. Até o diretor de finanças do Xbox apareceu numa entrevista relâmpago e disse que a empresa tá testando abordagens diferentes, que é o jeito corporativo de dizer: a gente não faz ideia do que tá fazendo, mas precisa parecer que sabe. Pois é. Bem-vindo ao Xbox em 2026. E não foi só de paradoxo estratégico que viveu o showcase. Teve anúncio de verdade. E dos grandes. Um dos maiores foi Persona 6. A Atlus finalmente confirmou que o jogo existe, com um teaser de 30 segundos, brevérrimo. A Polygon descreveu como um olhar muito, muito curto. Basicamente, a logo em vermelho, um clima sonoro tenso e uma silhueta que parece ser um novo protagonista, mas ninguém tem certeza. A cena mostra uma estação de trem abandonada à noite, com um banco vazio e um relógio parado. Típico do simbolismo enigmático que a série Persona adora. Não tem data, não tem gameplay, não tem nada além de uma sensação. Mas existe. Isso já é notícia depois de anos de especulação e rumores. Outro retorno que pegou geral foi Spyro, a Realm Beyond. A PC Gamer notou que o jogo parece mais aberto que os Spyros anteriores da era clássica. Um semi-mundo aberto com áreas conectadas, não mais a estrutura de níveis fechados. A pergunta que não quer calar: será que a Toys for Bob, o estúdio que fez o remake do Spyro em 2018, está por trás disso? A Activision não confirmou, mas o estilo visual é idêntico. Também teve Resonance, a Plague Tale Legacy, que leva a série para Roma Antiga. Ano 700 a.C., mais precisamente. Uma mudança radical de cenário para os fãs de A Plague Tale que estão acostumados com a França medieval do século XIV. A Sob Studio mostrou um trailer com ratos, fogueiras e uma cidade em chamas. E jogos menores, mas igualmente interessantes. Vivarium, que a Polygon chamou de simulador de verão, uma vibe Stardew Valley com grilos ao fundo e pôr do sol laranja. Parece simples, mas o trailer emocionou. Bad Magpie, um jogo sobre um corvo que rouba objetos brilhantes para construir seu ninho. Parece bobo,
mas a direção de arte era de longe uma das mais bonitas do showcase. E Join Us, que segundo o Critical Hits, te convida para entrar num culto com promessas de pertencimento e uma narrativa que muda conforme você segue ou desafia o líder. Basicamente, um simulador de seita completo. Só não sei se é tutorial ou gameplay da vida real. Agora, o ângulo que pouca gente pegou no meio de tanto anúncio. A SEGA revelou, na página oficial do Steam de Crazy Taxi, World Tour, que usou inteligência artificial generativa na produção do jogo. A nota da SEGA diz o seguinte, na íntegra: usamos IA como ferramenta de suporte para os desenvolvedores, para fornecer conteúdo melhor e mais eficiente para os usuários finais. E completam: nenhuma IA generativa foi usada em relação aos performers do jogo. O que é um alívio, teoricamente, porque ninguém quer ver um taxista com 6 dedos em cada mão. Mas a The Verge fez uma pergunta honesta que ninguém respondeu. O que ferramenta de suporte significa exatamente? Pode ser desde gerar textura de calçada e modelo de prédio de fundo, até escrever diálogo inteiro e animar NPCs. A SEGA não especificou, não detalhou, não mostrou. E isso num momento em que o uso de IA em jogos virou um campo minado. O público não perdoa mais. Basta ver a reação negativa que jogos como The Finals e Call of Duty receberam quando se descobriu assets gerados por IA. E não é só a SEGA não. A indústria inteira está testando os limites do que o consumidor aceita. Você compra um jogo, paga US$ 60 e descobre que parte do conteúdo foi gerado por algoritmo. A pergunta é: você se importa? E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. Então, qual é a lógica por trás desse recuo todo? A Microsoft passou 2 anos tentando ser a Netflix dos games, como a própria empresa repetia em entrevistas. Colocou o jogo no PlayStation, no Switch, no PC, no celular com xCloud. O hardware vendia cada vez menos porque, adivinha, não tinha motivo para comprar um Xbox se os jogos saíam em todo lugar. Os números da indústria mostram que o Xbox Series X S vendeu cerca de 30 milhões de unidades até 2026, contra mais de 60 milhões de PlayStation 5 no mesmo período. É menos da metade. Agora, com Asha Sharma prometendo o retorno do Xbox. Frase dita por ele mesmo na coletiva pós-showcase. Eles estão tentando reverter o dano. Só que é uma aposta arriscada. Porque se você recua no multiplataforma, você precisa de jogos que justifiquem a compra do console. Gears of War, e Day e Clockwork Revolution são dois. Mas precisa de mais. Muito mais. E os próximos lançamentos first party da Microsoft procurando data são escassos. E o mercado de consoles em 2026 não é o mesmo de 2013. As pessoas estão acostumadas a jogar em qualquer tela. PC, notebook, celular, Steam Deck. O PlayStation tem Spider-Man, God of War Ragnarok, The Last of Us Part 3. A Nintendo tem Zelda Tears of the Kingdom e o próximo Mario. O Xbox tem Game Pass, que é serviço, não jogo. Exclusivo forte, daqueles que vendem console. É o que falta. E todo mundo sabe disso, inclusive a própria Microsoft. O que o Showcase de 2026 fez foi mostrar que eles sabem que precisam de jogos exclusivos, mas ainda não sabem como equilibrar isso com a promessa multiplataforma. A pergunta que fica é: esse recuo chega tarde demais para salvar o hardware? Seals, Vivor exclusivo, Fable no PlayStation, Persona 6 existe, mas ninguém sabe como se joga. A SEGA Estados Unidos IA sem transparência. E o Xbox tenta convencer o mundo de que console ainda faz sentido em 2026. Manda nos comentários. Exclusivo de console ainda importa para vocês? Ou o Game Pass já ganhou a parada de vez? Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo, sempre aos domingos. E a pergunta que fica pairando: se a Nintendo lançar um Switch 2 com poder de Xbox Series S e acesso a jogos third-party de ponta, a Microsoft vai realmente competir no hardware ou vai virar só publisher tipo a SEGA depois do Dreamcast?